Filipenses capítulo 3, os versos 1 a 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Querido, nós temos compartilhado sobre a epístola de Paulo aos Filipenses. Semana passada nós compartilhamos sobre dois homens em que Paulo coloca como pessoas extraordinárias, Timóteo e Epafrodito, exemplos de vida cristã. E depois dele falar sobre Timóteo e sobre Epafrodito, ele entra nesse texto, que é um texto extraordinário. E esse texto nos leva a pensar algumas coisas. Qual é o maior tesouro da sua vida? Qual é o maior tesouro da sua vida? O que você mais valoriza? O que é mais precioso para você? Pare um pouco. Pense um pouco nisso. O que você mais valoriza? O que é mais precioso? O que é mais precioso para você? Qual é o seu maior tesouro? O que você daria ou faria para conquistar? O que você faria, o que você daria para conquistar esse seu maior tesouro, essa coisa mais preciosa, essa coisa que você mais valoriza? O que você faria, o que você daria? O apóstolo Paulo, ele preferiu perder tudo o que ele tinha: religião, prestígio, obediência externa. E ele considerou tudo o que ele tinha como esterco. Ele abriu mão de tudo, ele preferiu perder tudo para ganhar a Cristo. Ele abriu mão de fama, de dinheiro, de prestígio, de tudo, para poder ganhar a Cristo. E esse texto que ele escreve nesse capítulo 3 aos Filipenses, esse texto é uma preciosidade, é algo extraordinário. Porque aqui Paulo, o apóstolo, ele vai trazer para nós lições assim, lições que são fundamentais e são extremamente importantes para nós, para nossas vidas. E o que a gente quer compartilhar então com a igreja nesse texto é o seguinte: perdendo tudo para ganhar a Cristo. Perdendo tudo para ganhar a Cristo.
A questão que Paulo levanta nesse texto, quando ele escreve para a igreja de Filipos, é: vale a pena perder tudo por Cristo? Vale a pena abrir mão de coisas que são importantes, de coisas que são relevantes para nós, na nossa sociedade, por causa de Jesus? Será que vale a pena abrir mão de coisas relevantes na nossa sociedade, de coisas que são importantes para nós, por causa de Cristo? O apóstolo Paulo, então, nesse texto, ele vai chamar a nossa atenção para algumas coisas importantes, algumas coisas preciosas que ele nos mostra nesse texto. A primeira coisa importante que ele vai nos mostrar nesse texto é um alerta para tomar cuidado com os falsos mestres. Ele faz um alerta para que a gente tome cuidado com os falsos mestres que surgem por aí, que surgiram lá no meio da igreja de Filipos e surge hoje também. É interessante que o apóstolo, ele começa esse capítulo falando de alegria. E ele vai dizer no verso 1, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E é interessante que o apóstolo, ele vai falar de alegria em uma situação de grande desconforto. Por quê? Porque ele estava preso. Ele não podia ver seus amigos, ele não podia pregar o evangelho na rua, ele não podia fazer nada, ele estava preso. Mas mesmo preso ali, ele escreve para a igreja e fala: alegrai-vos no Senhor. Aparentemente pode ser uma incoerência quando ele fala para que aquelas pessoas se alegrem no Senhor, e de repente ele está ali preso, triste. Mas ele diz: alegrai-vos no Senhor. E então ele incentiva a igreja a experimentar a alegria e a viver em alegria, mas alegria em Cristo. Por isso ele diz: alegrai-vos no Senhor, porque a alegria no Senhor, ou a alegria em Cristo, ela independe de circunstâncias, ela independe de lugar, ela independe de condições, porque Ele é a nossa alegria. A nossa alegria deveria estar fundamentada nele. Então Paulo diz: olha, vocês devem se alegrar no Senhor, porque eu estou preso aqui, mas eu me alegro no Senhor. E aí então, depois dele incentivar a igreja a se alegrar, ele vai fazer um apelo muito sério à igreja. E ele faz esse apelo no verso 2, e ele vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele faz aqui 3 advertências sérias para aquela igreja. E ele faz essa advertência usando o mesmo termo, acautelai-vos. Paulo, ele faz um alerta urgente contra influências que corrompem o evangelho, contra influências que corrompem o evangelho de Cristo. O sentido é: cuidado, tome cuidado, estejam alertas, estejam atenção, tome cuidado com pessoas que ensinam coisas que não tem nada a ver. Você pode gostar ou não, mas a gente pode começar a colocar a prática aqui de batizar as pessoas, cobrando 60, para cada pessoa ser batizada, dá R$60. Você vai ser batizado, você tem que pagar R$60 para ser batizado. Cuidado, cuidado com aparência. E Paulo fala muito isso, cuidado com a aparência de piedade. Cuidado com pessoas que mostram uma piedade mais piedosa do que Jesus, porque tem crente que é muito mais piedoso do que Jesus. Cuidado com essas pessoas.
E Paulo, então, ele faz essa advertência, essas 3 advertências, e ele começa dizendo, cuidado com os cães. No contexto judaico, eram pessoas impuras e imorais. E os judeus normalmente aplicavam esse termo a gentios impuros. E aqui Paulo ele vai aplicar esse termo cães a falsos mestres que perturbavam a igreja, que levavam ensinos que não tinha nada a ver, ensinos que distorciam a verdade bíblica. Eram judaizantes que exigiam a obediência à lei mosaica, especialmente a circuncisão. Eles exigiam que para a pessoa poder servir a Cristo, a Deus, eles tinham que circuncidar-se. Tinham que cumprir a lei, em vez de cumprir as ordenanças da graça. E eles diziam, consequentemente, que a circuncisão era a condição para a salvação. Se a pessoa não fosse circuncidada, ela não seria salva. Mesmo acreditando que Jesus morreu na cruz por ela, ela tinha que se circuncidar para ser salva. Paulo diz, cuidado com esses falsos mestres que trazem ensinos aparentemente maravilhosos, mas sem fundamentação bíblica, e que no final nos tiram da Bíblia. Ele vai dizer também, cuidado com os maus obreiros. Isto é, Paulo está falando daquelas pessoas que se apresentavam como servos de Deus, mas promoviam ensinos distorcidos. Cuidado com falsos obreiros. Cuidado com pessoas que parecem ser homens de Deus, mas não são. Nós precisamos ter um discernimento de espírito muito apurado para perceber nas entrelinhas. Cuidado com o que você fica ouvindo na internet, esses pregadores de internet. Cuidado. Porque a maioria falam, mas não vivem. E aí passa um tempo, eles aparecem de novo na internet pedindo perdão porque erraram, porque eram isso e era aquilo. Mas infelizmente, cuidado com falsos obreiros, cuidado com aparência, cuidado com pessoas que falam macias, bonitas, lindas, que tem sempre uma palavra extraordinária de Deus, que tem sempre uma revelação especial de Deus. Cuidado, toma cuidado, porque essas pessoas no final elas acabam negando a graça de Deus, ela acaba colocando exigências que não tem nada a ver. Você precisa, uma das últimas que eu vi foi, você precisa comprar um pedacinho no céu. E você precisa pagar tanto. Porque sabe por quê? Se você morrer e chegar lá no céu e tomar o seu lugar. Então, se você pagar, você garante o seu lugar. E tem gente que paga. Paga para ter um lenço ungido, paga para ter isso, paga para ter aquilo, para ter um copo d'água, paga isso. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos obreiros. E Paulo vai dizer também, cuidado com a falsa circuncisão. Ele vai falar dos falsos mestres que são chamados de falsa circuncisão. Embora eles defendessem rituais físicos, seus corações estavam longe de Deus. São fariseus. Pessoas que vivem, que pregam e que ensinam coisas, mas não vivem aquilo. Essa semana um colega nosso, na nossa reunião, estava contando uma história muito engraçada. De um pastor que foi pregar numa igreja e pregou, foi um negócio extraordinário, assim, bênção pura. E ele saiu da igreja e falou, poxa, eu preciso ir para um lugar aí, que eu preciso me extravasar. E foi a 300 quilômetros de distância, entrou no barzinho, chegou no barzinho, pediu uísque, pediu cerveja, pediu tudo, tomou todas.
E aí quando foi sair, aí foi pagar. Chegou para cá, vem pagar. Aí o caixa falou, pastor, a gente não cobra de pastor. A gente não cobra de pastor. Cuidado. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com pessoas assim. Porque elas exigem coisas e elas mesmas não cumprem. E Jesus vai falar dos fariseus. São fariseus, são pessoas hipócritas, que colocam peso nas pessoas, mas elas mesmas não vivem, não praticam. Mas é interessante que Paulo ele vai dizer que, em contraste a esses homens, a esses falsos profetas, a essa falsa circuncisão, ele vai apresentar para a igreja de Filipos a identidade do verdadeiro povo de Deus. Ele vai apresentar para aquela igreja a verdadeira circuncisão. E olha o que ele vai falar no verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O apóstolo Paulo diz que a verdadeira circuncisão é aquela que acontece no coração, e que é um coração regenerado, transformado pelo poder do Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo. A circuncisão é a circuncisão do coração, é que Deus mudou o nosso coração. E quais então são as características, ou são as marcas dessa verdadeira circuncisão, do verdadeiro povo de Deus, da identidade do povo de Deus? Quais são essas marcas? E Paulo ele vai colocar isso, ele vai dizer, adoramos a Deus no Espírito. A verdadeira adoração é impulsionada pelo Espírito Santo e não por rituais carnais. A verdadeira adoração não precisa de coisas, não precisa de estímulos, não precisa de nada. A verdadeira adoração, quando você quer adorar verdadeiramente a Deus, você não precisa de nada, de ninguém que te incentive, que te estimule a fazer nada. Por isso Jesus diz que Ele quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O verdadeiro povo de Deus adora a Deus em espírito. Ele não precisa de estímulo nenhum. Não precisa de nenhum energético. Ele já tem dentro dele o mais poderoso energético, que é o Espírito Santo. E ele nos motiva e nos empurra a adorar. Mas ele vai falar também que o verdadeiro povo de Deus, ele não só adora a Deus no Espírito, mas também ele vai dizer, nos gloriamos em Cristo Jesus. O verdadeiro cristão não se gloria em sua moral, nem em suas obras, mas o verdadeiro cristão se gloria apenas na obra de Cristo. O verdadeiro cristão, ele vai se gloriar em Cristo, no que Cristo fez por ele, na pessoa de Jesus. Consequentemente, ele não é uma pessoa arrogante, orgulhosa, metida besta. E ele vai dizer também que o verdadeiro povo de Deus, ele vai dizer, e não confiamos na carne. Carne aqui não é apenas o corpo físico, mas também tudo aquilo que é humano, natural, independente da graça de Deus. Ele fala, o verdadeiro povo de Deus, ele não confia na carne, na sua própria força, no seu braço forte, no que ele pode fazer. Ele é alguém que descansa e depende da graça de Deus. A confiança dele não está na carne, a confiança dele está nos méritos conquistados por Jesus na cruz do Calvário. A confiança dele está em Cristo. Por isso Paulo diz, cuidado. Cuidado, querido, com aqueles que defendem a ferro e a fogo a sua denominação, a sua igreja, o seu credo. Cuidado. 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 Toma cuidado. Segunda coisa importante que Paulo aqui então vai mostrar
que o texto vai nos mostrar é um currículo que não leva a nada. Os versos 4 a 7, Paulo ele vai apresentar o seu currículo. Paulo vai dar uma carteirada nesses falsos profetas, nesses falsos mestres, nesses religiosos, nesses camaradas lá que queriam impor àquela igreja uma doutrina que não tinha nada a ver. Então ele pega o currículo dele e joga o currículo dele na cara daquelas pessoas. E aqui ele vai apresentar então um currículo religioso extraordinário. Se vocês lerem com cuidado, é um negócio impressionante. Ele começa dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se é questão de ser bom, eu sou bom. Se é questão de mostrar quem é quem, eu sou melhor do que todo mundo. E ele então está dizendo que se for olhar para o aspecto religioso apenas, se for olhar para a vida religiosa, para um padrão de vida religioso, ele diz que ele é muito melhor do que aqueles falsos profetas, falsos mestres, daquelas pessoas que queriam tomar o lugar dele na igreja, falando, eu sou muito melhor do que vocês. E ele então discorre sobre a sua integridade religiosa. Olha o que ele vai dizer nos versos 5 e 6. Ele enfatiza, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fala, eu sou irrepreensível. Eu cumpri a lei em todos os sentidos. Não há ninguém que fosse capaz de cumprir a lei tão bem quanto eu. Ele fala, eu sou irrepreensível no cumprimento da lei. E é interessante que ele vai colocar, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, top. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Cara, eu matei crente. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu vivi uma vida, Paulo está dizendo para a igreja de Filipe o seguinte, eu vivi uma vida religiosa irrepreensível. Eu sou perfeito dentro da lei. O meu padrão de moralidade, de religiosidade é impecável. Não há ninguém que possa me acusar de qualquer coisa. Mas qual a conclusão que o apóstolo Paulo chega? Ele apresenta o currículo dele e fala, eu sou melhor do que todos vocês. Ninguém se compara a mim, eu sou impecável. Minha vida religiosa, meu padrão moral, religioso é impecável, é incomparável. Ninguém chega perto de mim. Ele está dizendo o seguinte, se for para entrar no céu por causa da religião, eu estou dentro e vocês não vão entrar. Eu entro e vocês estão fora. Mas qual a conclusão que ele chega? Olha o que ele vai dizer no verso 7. Mas o que para mim era o quê? Era lucro, isto considerei por causa de Cristo. O que para mim era lucro, essa vida impecável, irrepreensível, religiosamente, para mim, eu considerei como perca. Apóstolo Paulo tinha um currículo invejável, irrepreensível, mas ele, para avaliar, ele fez uma reavaliação da sua vida. Ele fez uma avaliação radical da sua vida. E o que ele descobre quando ele reavaliza a sua vida? Ele olha todo o seu padrão moral, todo o seu padrão religioso, toda a sua perfeição religiosa. A conclusão que ele chega, o que ele descobre é o que era lucro, isto é, o que para ele, que se entendia como lucro, na verdade era uma desvantagem, o que era uma vantagem religiosa,
de ser alguém perfeito quanto à lei, ele considerou como perca por causa de Cristo. O que o colocava num nível altíssimo no contexto judaico, num padrão moral de vida, e o colocava como alguém excelente na religião, ele falou o seguinte: isso para mim é perca, eu abro mão disso. Eu abro mão de ser um doutor da lei, eu abro mão de ser um fariseu de primeira estirpe, eu abro mão disso tudo por causa de Cristo. E é interessante que ele vai dizer, considerei. No grego significa um julgamento racional. Ele parou, pensou, analisou racionalmente, pesou as coisas. Um padrão religioso perfeito, uma moralidade perfeita, uma integridade religiosa perfeita. E ele pesou com Cristo. E ele descobriu que era melhor renunciar àquilo. E ele então deliberadamente renuncia à sua justiça própria. E Cristo se tornou o novo padrão de vida para ele. Ele abriu mão do padrão de vida religioso, da religião, e adotou o padrão de vida que é Jesus. Ele conscientemente, deliberadamente, ele rejeitou um e optou pelo outro. Tudo que ele valorizava, tudo aquilo que lhe dava status, tudo aquilo que lhe dava segurança religiosa, ele vê aquilo como perda. Ele considerou aquilo como perda por causa de Cristo. E a terceira coisa que a gente vê então de importante nesse texto é perdendo tudo para ganhar a Cristo. Os versos 8 a 11 vão nos mostrar isso. Perdendo tudo para ganhar a Cristo. Queridos, Paulo, ele reafirma a sua opinião, e ele vai dizer no verso 8, sim, deveras considero tudo como perda. Ele fala, sim, ele reavaliza de novo, fala, não, realmente, eu era alguém exemplarmente, religiosamente moral, impecável, mas eu reavaliei e descobri que não vale a pena isso. Cristo é melhor e eu opto por Cristo. E ele diz, eu considerei isso como perca. O termo usado por Paulo no grego tem o sentido de lixo, refúgio, esterco, imundície, resto de comida, excremento, fezes. Ele diz o seguinte, eu considerei todo esse padrão religioso que eu vivia, toda essa cultura religiosa que eu vivia, eu considerei isso como lixo, como refúgio, como esterco, como imundície, como resto de comida, como excremento, como fezes. Eu considerei tudo isso para mim, toda essa prática religiosa que eu vivia era um lixo. E ele vai usar novamente a palavra considerar, e ele diz, considero. Isto é, isso implica em decisão consciente e racional. Isso é, não foi uma decisão emocional, foi racional. Eu pesei na balança. Vida religiosa e vida com Cristo. Cristo ou religião. E ele falou, eu pesei e eu balancei. E eu então, conscientemente, racionalmente, tomei a decisão. Cristo é melhor e o resto é lixo. E o resto é lixo. Agora, a questão é, por que Paulo toma essa decisão de considerar a sua justiça própria como lixo, como esterco?
Porque ele decide considerar tudo aquilo que ele fazia, toda a sua prática religiosa, toda a sua maneira de viver como lixo, como esterco, como fezes. Porque ele considera isso e toma a decisão de abrir mão de tudo. Porque ele considera sua vida religiosa, que era irrepreensível, como lixo. Por quê? E ele então vai explicar isso nos versos de 8 a 11. Ele vai dizer, sim, deveras considero tudo como perda, os versos 8 e 9, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Porque ele abriu mão, e ele vai explicar isso de uma forma muito simples. Ele vai dizer, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Porque ele abriu mão da justiça própria, da religiosidade dele. Porque ele abriu mão de tudo isso, porque ele considerou como lixo. Ele fala, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isto é, ele fala de um conhecimento que não é teórico, mas de um conhecimento experimental. Isso é, não é saber sobre Cristo, é conhecer, é experimentar, é viver, é se relacionar, é ter uma experiência viva, pessoal e real. Ele fala por essa experiência. E de repente ele está falando lá da estrada de Damasco. Por causa dessa experiência, eu considero tudo aquilo que eu tinha no passado como lixo. E ele vai falar por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Fala, olha, porque o conhecimento de Cristo, porque conhecer a Cristo, porque se relacionar com Cristo é algo extraordinário. Ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer, olha, a mim me foi revelado coisas que não é possível mencionar às pessoas. Aí ele fala, olha, de uma maneira meio doida, eu vou dizer o seguinte, olha, teve um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Coisas que não dá para falar para ninguém, que não dá para contar para ninguém. Experiências extraordinárias. Ele fala, olha, eu larguei mão de tudo por causa dessas experiências que são sublimes, desse conhecimento extraordinário com Cristo. De poder vivenciar, experimentar, conhecer espiritualmente a Cristo. Queridos, não é falar não é dizer que Paulo teve uma experiência com Jesus na estrada de Damasco, isso é tremendamente extraordinário. Mas quando você fala, Paulo teve a experiência dele em Damasco, mas eu também já tive a minha experiência com o Senhor Jesus. Eu já experimentei Ele. Eu não conheço de ouvir, porque as pessoas dizem, eu conheço porque eu experimento Ele. Paulo diz, eu troquei por causa disso. Ele vai dizer, eu troquei tudo, considerei como lixo. E ele vai dizer, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ele fala da união com Cristo. Ele fala que ele queria ganhar a Cristo. Ele fala que ele queria ser achado em Cristo. Encontrado em Cristo. Visto em Cristo. E ele experimenta isso de uma maneira tão extraordinária que ele vai dizer, agora não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E ele vai experimentar isso de uma maneira tão radical que ele escreve para a igreja, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala que ele queria ser achado, ganhar a Cristo, ser achado em Cristo, ser justificado em Cristo. É em Cristo que o crente é justificado, é em Cristo que o crente é santificado, e é em Cristo que finalmente o crente é glorificado.
Então o apóstolo Paulo, ele renuncia à sua justiça própria, ele renuncia à sua religiosidade irrepreensível para conhecer mais de Cristo. Ele renuncia a tudo para poder conhecer mais de Cristo. Olha o que ele vai dizer no verso 10 e 11. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele da sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para o conhecer. O que Paulo quer conhecer? E conhecer aqui, novamente, não é uma questão teórica, não é uma questão de saber, mas é uma questão de experimentar, de vivenciar. Mas o que ele quer conhecer, o que ele quer experimentar, o que ele quer é conhecer. E ele vai dizer, ele quer conhecer o poder da ressurreição. O poder da ressurreição é a mesma força que venceu a morte, que opera em nós para vivermos uma nova vida. Eu quero experimentar esse poder, aquele poder que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero experimentar esse poder na minha vida. Esse é o poder do Espírito Santo. Eu quero experimentar esse poder da ressurreição. Esse poder que pôde levantar Jesus dentre os mortos. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero experimentar esse poder sobrenatural, esse poder vivificante do Espírito Santo na minha vida. Eu quero conhecer isso. Não é saber, mas experimentar, é vivenciar. Eu quero vivenciar, eu quero sentir esse poder na minha vida. Mas ele vai falar também da comunhão dos seus sofrimentos. Ele quer conhecer, ou ele quer também experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Isto é, participar por amor a Cristo e ao Evangelho das dores e rejeições que ele sofreu, identificando-se com ele. Ele fala, eu também quero me identificar com Cristo no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor. Eu quero experimentar o que ele experimentou por mim. Eu quero sofrer o que ele sofreu por mim. Eu quero experimentar isso. Eu quero, assim como ele foi rejeitado, eu quero ter esse prazer também de ser rejeitado por causa dele. Eu quero sofrer as dores do Evangelho como ele sofreu. Eu quero saber o que é isso. E parece que Deus respondeu a ele direitinho. E ele vai contar lá em 2 Coríntios 11 tudo que ele sofreu por causa de Cristo. Esse experimentar, esse se identificar com ele, com Cristo, inclui rejeição, provações, perseguições, por causa do Evangelho. Ele fala, Senhor, eu não quero ser diferente. Ele fala para a igreja, eu não quero ser diferente do Senhor Jesus. Eu não quero ser diferente do meu Senhor. Eu quero conhecer o que ele experimentou. Mas ele vai dizer também que ele quer conformar-se na sua morte. A linguagem que o apóstolo Paulo usa aponta para a mortificação do pecado. É morrer diariamente para o ego, para o pecado e para a velha vida de autossuficiência. Ele fala, assim como Jesus morreu para ele mesmo, assim como Jesus abriu mão de tudo. E é interessante, se você lê os evangelhos, você vai perceber Jesus sempre falando, eu não faço nada por mim mesmo, o que eu faço é pela vontade de Deus, eu não sou nada. Ele abriu mão de tudo para viver em função do Pai. Ele fez morrer o ego dele para que outros aparecessem. Paulo diz, eu quero experimentar isso na minha vida, morrer para mim mesmo, morrer para o pecado, morrer para a minha autossuficiência religiosa. Ele fala, eu quero isso, eu quero morrer para mim mesmo, de tal maneira que Cristo passe a viver em mim. E ele fala ousadamente, agora não sou mais eu que vivo. Ele experimentou esse poder de conformar-se com Cristo na sua morte. Ele experimentou isso.
Porque Paulo deseja tanto esse conhecimento de Cristo. Porque Paulo escreve para aquela igreja, abrindo o coração para aquela igreja, dizendo: eu desejo essas coisas, porque Paulo desejava, anelava todas essas coisas. E ele vai dizer então, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele falou: eu desejo tudo isso para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Este era o alvo final, era o desejo final de Paulo, o objetivo final de Paulo. Ele não tinha dúvidas. Ele expressa um desejo sincero da sua alma. Ele fala que ele deseja experimentar o clímax da salvação completa. Não é que Paulo tinha dúvida de que de repente ele não ia ser salvo, mas ele fala o seguinte: eu quero experimentar o clímax da salvação completa, a justificação, a santificação, a glorificação. Eu quero um dia me encontrar com Cristo em glória. O apóstolo Paulo ansiava isso. Por isso ele ansiava isso de tal maneira que quando ele escreve para os Tessalonicenses, ele diz: nós os que estivermos vivos. O apóstolo vivia naquela expectativa ou perspectiva da volta imediata de Jesus. E ele fala para eles: olha, quando Jesus voltar, eu vou estar vivo, eu vou me encontrar com ele, eu vou ser arrebatado, eu vou ser transformado, nós aqui vamos nos encontrar com ele em glória. E ele fala: eu espero, eu desejo experimentar esse clímax da salvação, perdendo tudo para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo preferiu perder tudo. Ele preferiu abrir mão da sua autossuficiência, da sua autojustificação, para ser justificado pela morte e ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, ele preferiu perder tudo para poder ganhar a Cristo, para poder ser achado em Cristo, para poder experimentar em Cristo coisas extraordinárias, coisas que ele diz que não era lícito mencionar aos homens. O apóstolo Paulo perdeu, mas ganhou. A questão é: você quer perder para ganhar ou quer ganhar para perder? Ele quis perder tudo para poder ganhar a sublimidade de experiências extraordinárias com Cristo. Você quer perder tudo para conhecer a Cristo? Ou você prefere ganhar e perder a Cristo? Na vida espiritual, quem ganha perde, quem perde ganha. Nós vivemos numa cultura do ganhar. Mas Jesus fala: você perde e você ganha. O apóstolo perdeu tudo: a fama, o prestígio, honra, o respeito, mas ganhou a Cristo. E ganhou tanto que hoje já está falando dele. E tem gente que não quer perder, quer ganhar e acaba sendo esquecido. Curva a sua cabeça.